Eu vou segurar um pouquinho, né, para parar agora e dialogar. Temos que falar, inclusive, da taxa Selic, está importantíssimo falar da taxa Selic, tem o assunto da Venezuela, tem assuntos importantes. Mas segura um pouquinho aí, gente. Vamos conversar agora com um velho companheiro, né, hoje professor da Federal, lá da Bahia, da UFBA, como a gente se diz, e como se diz, né, é o professor Jorge Almeida. No Movimento Estudantil, ele era conhecido ainda hoje, conhecido como Macarrão. Até vou perguntar para ele por que Macarrão. Professor de Ciência Política e dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Ciência Política da UFBA. Bem-vindo, Jorge. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom Tudo dia. bem? Graças a Deus. Agradeço aí esta oportunidade de estar aqui no canal Para o Brasil, no seu programa Manhã Brasil. Eu que te agradeço e te rever depois de tantos e tantos anos. E aí vou tirar então essa curiosidade pessoal. Por que o seu apelido é Macarrão? Rapaz, esse é um apelido que eu ganhei nos cárceres da ditadura. Preso? Eu fui preso político aos 18 anos, em 1971, e fui preso, passei por 3 quartéis diferentes, pela Polícia Federal e pela Penitenciária. Mas no dia que eu fui transferido do quartel do Barbalho, eu tinha ficado 2 meses e meio lá, para o grupamento de fuzileiros navais, quando eu fui colocado Isso onde, Jorge? Aí na Bahia ou lá no Rio? Na Bahia. Na Bahia. Tá. Quando eu fui colocado na carceragem, que eu entrei, era um corredorzinho estreito, com a cela de um lado e do outro, eu entrei e me colocaram na última cela, os soldados saíram, e aí o companheiro que estava na primeira cela gritou assim: passou um macarrão aí. Era porque eu já tinha, naquela idade, 1,88 m, que é a minha altura, e tinha 58 quilos. Caceta. Quem me conhece hoje eu tenho 75 quilos, tenho 17 quilos a mais do que eu tinha na época, e ainda sou magro. Pois é. Então eu era realmente muito magro. E aí tinham 7 presos políticos nessa carceragem, e eu fiquei conhecido entre os 7 como Macarrão. E depois de 4 meses e meio nessa carceragem, eu fui transferido para a penitenciária, tinham 30 e poucos companheiros presos lá. Eu passei a ser Macarrão para esses 30 e poucos companheiros. Depois, para as visitas também que vinham, né, os parentes e amigos que vinham desses presos que a gente recebia. E depois isso ganhou uma dimensão mais ampla quando surgiu o Jornal em Tempo, em 77, porque boa parte dos ex-presos políticos participaram da sucursal do Jornal em Tempo aqui na Bahia. Então eu virei Macarrão para esse grupo todo, né, que estava no Jornal em Tempo e etc. E, finalmente, quando foi fundado o PT em 79, aí realmente aqui, vamos dizer assim, meu apelido de Macarrão virou um apelido de massas. Então, é um pouco essa história aí desse apelido que eu valorizo muito, né, pela sua origem. Ele já foi usado assim por adversários políticos, pela mídia, como uma coisa preconceituosa, né, no sentido de crítica, etc., mas eu sempre valorizei muito justamente por essa origem histórica que ele teve. Legal, Jorge. Nossa, que história bonita. Bem legal. A Márcia Castro dizendo, ela que é aí da Bahia também. O Jorge Almeida foi o primeiro secretário da Juventude do PT. Que ano isso, Jorge? Rapaz, isso aí foi em 1990. Foi em 90. Perfeito, bem legal. E aqui alguém dizendo que já assistiu suas aulas. Aqui, ó. Já assistiu, Eric, já assisti a aulas de extensão do professor Jorge. Legal. Que bom então, aí esse pessoal presente fazendo essas lembranças históricas. Legal. Uma alegria, uma honra a gente estar junto aqui, né? O Jorge Macarrão, como ele diz, né, como ele apresentou essa história, ele é um pouco mais velho que eu. Então a gente não é exatamente assim, da mesma geração, né? Fomos contemporâneos do movimento estudantil, mas ele é um pouquinho mais adiante. Eu estou com 65, você está com quanto, Jorge? 73. Então, um pouquinho mais velho. Hoje quase não tem diferença, né, Jorge?
8 anos. Mas naquela época, 8 anos fazia diferença, né? Quando eu tinha 18, eu tinha 10, né? Muita diferença. Quando eu cheguei, para citar, quando eu cheguei na penitenciária, eu tinha. Quando eu fui preso com 18, quando eu fui transferido para a penitenciária. Muito jovem, cara, 18 já anos. Tinha 19. Os companheiros que tinham 25 anos eram coroas, eram o pessoal altamente experiente, entendeu? É isso aí. Que nos orientava politicamente, etc. Companheiros já com 25 anos. Ô Jorge, eu te convidei, já devia ter convidado antes, só pelo fato de você ser o Jorge Almeida, não é? Mas por conta de um artigo seu, mostro daqui a pouquinho no Outras Palavras, sobre o tema da soberania e o governo Lula. Mas antes de falar disso, Jorge, eu queria te ouvir 2 questões preliminares. Uma é um pouco uma avaliação da sua trajetória no PT e da trajetória do PT. Como é que você enxerga o PT hoje em dia? Bom, essa é uma história muito comprida. Daria quase que outro. Para a gente falar assim bem rapidamente, quer dizer, na época da fundação do PT, eu era militante da APML, Ação Popular Marxista-Leninista. A APML decidiu aderir ao processo de construção do PT no segundo semestre de 79, portanto, ainda no período pré-PT, nós nos engajamos dentro disso. A PML se extinguiu em 81, um grupo de militantes que continuou buscando uma alternativa organizada, fundou a OCDP, a Organização Comunista Democracia Proletária. Depois, em 85, nós fundimos com o MEP e a Ala Vermelha, foi fundado o MCR, que completou 40 anos agora, foi em 85. E, finalmente, ainda, portanto, militando no PT e nessas organizações, que eram clandestinas, todas 3. E, em 89, a partir dos avanços que o PT teve nos programáticos, né, no encontro de 87, do 5º Encontro Nacional, e também pelo fato do PT ter reconhecido a existência de tendências internas, nós transformamos o MCR numa tendência interna do PT, que foi chamada de Força Socialista. E depois, já no período do governo Lula, essa tendência foi fundiu com outros grupos, mudou de nome para Ação Popular Socialista, que em 2005 saiu do PT e entrou no PSOL. Então, minha trajetória é toda uma trajetória vinculada a esse processo orgânico. Nunca foi uma alternativa a posicionamentos propriamente individuais em todo esse processo. Então, eu acompanhei esse processo e, portanto, desde 2005, eu estou no PSOL. Agora, considerando que, no nosso entender, realmente a própria avaliação retrospectiva que eu faço, né, é de que em 79, 80, começo da década de 80, etc., de fato o PT era a melhor alternativa para a esquerda se aglutinar na busca da construção de um partido de massas. O Brasil precisa de um partido de massas, continua precisando, precisa de uma vanguarda revolucionária, marxista, comunista, mas precisa de um partido de massas. Uma estratégia para acúmulo de forças no Brasil requer necessariamente esses 2 elementos, e inclusive da luta parlamentar, eleitoral. Então, por isso é indispensável a existência de partidos que tenham essa possibilidade de fazer também a disputa institucional, mesmo que eu considere que isso não é o principal para o acúmulo de força da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, que é o movimento de massas, é a luta dos trabalhadores e tanto da cidade como do campo, operários ou não, como também do conjunto dos setores oprimidos da sociedade, que passam pelas diversas opressões que se cruzam com a questão de classe. Então, eu acho que o PT, naquela época, eu entendia isso naquela época, continuo entendendo que naquela época ele cumpria essa função, e na medida que o PT foi fundado, ele durante, eu diria assim, os seus primeiros 10 anos, ele cumpriu um papel, ele, digamos assim, foi resultado daquele avanço da resistência popular, né, que se desenvolveu a partir de meados da década de 70 até o final da década de 80, e o PT
foi resultado disso e, ao mesmo tempo, contribuiu para aquele avanço até ali. Mas, a partir da década do início da década de 90, começa a ter um declínio, tanto do ponto de vista ideológico estratégico, como também orgânico, e declínio esse que se consolida a partir da chegada de Lula ao governo, portanto, do PT ao governo, Sim. onde o PT passa, no nosso entender, a ser um obstáculo ao avanço da luta anti-imperialista, da luta de classes, da luta dos setores mais radicais da sociedade, com o objetivo, de fato, de construir um projeto socialista que formalmente fazia parte do projeto do PT na sua origem. Então, realmente, aí não cabia mais a gente continuar dentro do PT. Precisaria de um espaço que permitisse uma maior liberdade e uma ação, tanto institucional como no movimento de massas, mais radical em termos de uma posição efetivamente de esquerda, né? Coisa que, no nosso entender, o PT foi deixando progressivamente de ser e consolidou essa posição mais, uns chamam de centro-esquerda, outro de um posicionamento social liberal, nacional neodesenvolvimentista, que é, de fato, o que vem sendo aplicado a partir de 2002, desde a campanha de 2002. E aí você, aí um outro camarada que está sempre aqui com a gente, você também vai passar a estar aqui sempre com a gente, se quiser, se puder, que é o camarada Milton Temer, fundam o PSOL. Não foi exatamente Milton Temer. Milton Temer participou desde o início desse processo de fundação do PSOL, mas diversos outros agrupamentos participaram. Né? Sim, não, foi também uma reunião de diversas correntes e agrupamentos e organizações clandestinas, inclusive. Exatamente, e que, no caso, já não eram mais organizações clandestinas, né? Na verdade, já eram correntes, tendências do PT, na sua maioria, mas também algumas... Não era clandestina, eram organizações não formalizadas, né? Que não eram partidos, né? Eram tendências do PT ou tendências independentes, né? Correntes independentes. E esse processo recebeu também dissidências do PSTU, é sempre bom a gente lembrar, porque isso às vezes fica esquecido, mas teve alguns coletivos que vieram do PSTU. Certo, legal. Bom, Jorge, vamos falar do seu artigo. Achei muito interessante porque o seu artigo, a partir do tema da soberania, fala sobre o tema da soberania, de qual soberania Lula, ou fala Lula, então, a partir de uma análise desse embate com o Trump, né, diz aqui no chamado olho, né, introdução do artigo, a altivez do presidente contra a tarifaço de Trump tem outro lado, proteção aos exportadores de bens primários e livre mercado com outras potências, o que alarga a nossa dependência. Em resposta ao patriotismo de fachada do neofascismo, é preciso outra política externa. Queria, então, ouvi-lo sobre esse artigo e a reflexão que você faz, claro que sobre o governo Lula, mas com este recorte aqui da questão da soberania e da política externa. Essa questão, para nós, é uma questão muito importante, né? Sempre foi, porque a luta anti-imperialista é uma questão fundamental, não existe possibilidade de pensar um projeto de construção do socialismo sem a luta anti-imperialista, e a luta anti-imperialista ela é uma luta internacionalista, evidentemente, mas é uma luta nacional, é uma luta pela independência nacional, é uma luta pela soberania nacional dos países dependentes. Né? O Brasil, desde a chegada dos portugueses, sempre foi um país vinculado diretamente a um processo de mundialização do capital, lá na origem do processo de colonização, da acumulação primitiva do capitalismo, que gerou o surgimento do próprio capitalismo e manufatureiro e depois do capitalismo industrial, passou por uma fase depois de independência formal, mas que manteve o país numa posição neocolonizada, e, finalmente, a partir do desenvolvimento do imperialismo no final do século XIX, o Brasil vai se inserir como um país dependente, né, da forma como Lenin definia que o imperialismo agia sobre os países que eram colônias, semicolônias ou países dependentes, ou seja, aqueles que formalmente eram independentes, mas eram dependentes.
Então, a história toda do Brasil está vinculada a essa questão. Às vezes, em alguns momentos, a questão internacional da soberania nacional teve o maior destaque do que outros, e agora, a partir desses ataques generalizados aí de Trump a nível internacional, e especialmente também, no caso nosso particular do Brasil, esses ataques trouxeram à tona, de uma forma bem aguda e emergente, né, essa questão da soberania, ao ponto que passou a ser um discurso formal, porque é a questão formal do governo, inclusive Lula, e da esquerda de maneira genérica, vamos chamar assim, tudo aquilo que se considera de esquerda no Brasil e em grande parte do mundo, passou a fazer o discurso de soberania, que era um discurso que estava esquecido, né? Assim como estava esquecido também o discurso da luta de classe. Então, o governo Lula ele passou por um período, ficou nas cordas, é bom entender isso também, que há um elemento nacional, interno. O governo Lula estava nas cordas, o Centrão avançando cada vez mais, tentando dominar completamente o governo, mais do que simplesmente promover um controle via o Congresso, com todas essas tramóias que eles fazem, mas procurar um domínio completo. E Lula, bem ou mal, ele tem uma sensibilidade de sobrevivência, e eu acho que esse próprio instinto e essa sensibilidade dele fez ele sentir que era preciso fazer um discurso mais radicalizado e tomar posições efetivamente que mudassem um pouco a tática do governo, que era ultradefensiva, né? Todo o discurso que a gente via do PT, das militâncias, inclusive de setores à esquerda, do PT, é de que não havia outra forma de agir, sim, porque havia o risco do impeachment, porque a direita tinha tomado conta, porque a extrema-direita podia voltar, etc. Mas o que nós vimos, então, é que Lula primeiro tomou essa iniciativa do discurso chamado de classe, né, das contradições entre ricos e pobres, etc., que ocupou um espaço importante, tirou ele da corda, e depois veio essa questão de Trump, onde renasceu o discurso da soberania. Então, isso ajudou, né, o governo, em particular, a melhorar a sua imagem, diminuir a rejeição, etc., mas isso não vai, por si só, resolver o problema, porque há questões, nem o problema eleitoral, nem o problema, menos ainda, o problema estrutural de dependência do país, né? Porque o que a gente tem observado, e eu chamo a atenção no artigo, justamente que esse discurso de soberania ele tem uma contradição incrível, né? Para a gente pensar assim, se a gente pensar retrospectivamente na história, inclusive na nossa história. Porque a soberania que está sendo defendida pelo governo é a soberania de não ser soberano. É o que eu chamei no artigo de subsoberania, que não é um termo meu, é um termo do Jaime Osório, que é um quadro histórico da teoria marxista da dependência atual, que atualiza a teoria marxista da dependência. É um chileno que viveu lá ainda no período da ditadura, que foi orientando do Teotônio dos Santos, da Vânia Bambirra, do Marini, etc. lá, e, portanto, deu sequência à teoria marxista da dependência. Então, ele fala sobre essa questão do papel do Estado hoje no mundo, né? Um livro dele que é muito importante, eu sempre recomendo a leitura, que é O Estado no Centro da Mundialização, é justamente que ele mostra esse papel que o Estado passa a ter. O Estado não é dispensável, ele contesta um discurso que muitos fazem de que o capital não precisa mais do Estado, que o Estado está em definhamento para desaparecer, etc. O que ele vai mostrar é que há uma mudança no caráter do Estado. Ele passa a ser, digamos, muito mais poroso à penetração dos capitais imperialistas de modo geral, não é? E, ao mesmo tempo, ele mantém e fortalece a sua estrutura de repressão interna. Então, ele tem uma soberania para dentro, mas é uma soberania para dentro que reproduz os interesses do grande capital, seja da burguesia nacional, das burguesias nacionais nos diversos países dependentes, e também dos capitais imperialistas de várias origens, porque o imperialismo não é só os Estados Unidos, são diversos países imperialistas que mantêm essa presença. Então, o discurso que passou a ser feito, que eu
estou chamando também de subsoberano, é justamente no sentido que é o direito, os países, no caso o Brasil, o direito de aplicar o neoliberalismo. É o direito de liberar a entrada do capital estrangeiro, é o direito de fazer comércio desigual com as potências industrializadas, certo? Então, o que está se defendendo, na verdade, é o direito de ser neoliberal e o direito de continuar sendo dependente. É a defesa da ação imperialista, digamos assim, divergente do Trump dentro dos Estados Unidos. No nosso entender, os Estados Unidos é o mesmo imperialismo, mas tem duas vertentes dentro desse imperialismo. Uma vertente de Trump, ou seja, o tema mais agressiva. Deixa eu ver se eu entendi. O tema da soberania não se restringe à relação do país com outros países. Essa relação, inclusive, está subordinada à definição que os governos, as classes dominantes locais, quem manda no país efetivamente, tem quanto ao modelo político-econômico sobre o qual se assenta aquele país, né? Então tem uma vinculação direta, né? Exatamente. A questão da relação com os outros países com a inserção do país no modo de produção ou na construção econômica no cenário geopolítico ou geoeconômico. Exatamente. E a opção que as classes dominantes, eu falando no Brasil, mas a gente pode estender isso aos países da América Latina em geral e a outros países dependentes do mundo, da periferia. As classes dominantes, da imensa maioria desses países, já há algum tempo, fez uma opção que não foi a opção de construir uma soberania nacional, uma independência nacional, um capitalismo nacional concorrente, ou que pudesse se defender do capital estrangeiro. Ao contrário, optou por uma associação com esses capitais. Então, eles se associam, isso aí, inúmeros autores que a gente tem, inclusive brasileiros, latino-americanos, ou de fora, né, europeus, dos Estados Unidos, etc., mostra essa política de associação dependente. Então, o grande capital internacional leva a vantagem principal, mas, entre aspas, nós, da burguesia interna, burguesia pode chamar de brasileira, de nacional, que seja, que ela não é nacionalista, mas também leva uma vantagem, né? Seja como sócio, fornecedor de, por exemplo, a indústria de automóveis, tem as indústrias de autopeças, tem as concessionárias, o agronegócio todo vendendo para o estrangeiro, especialmente no caso de hoje da China, não é? As empreiteiras que vêm de fora constroem uma infraestrutura para viabilizar uma maior produtividade do trabalho e, portanto, a maior lucratividade, não é? Do capital, também do capital brasileiro. Então, isso gera toda essa associação. E essa foi a opção que a classe dominante fez e, portanto, não existe. Né? Já isso aí, a gente pegar os autores da teoria marxista da dependência, o Florestan Fernandes e tantos outros nacionais, né? Já mostram isso, ou latino-americanos já mostram que desde a Segunda Guerra Mundial houve uma progressiva mudança da forma de ação do imperialismo, que não requer necessariamente a intervenção militar. E não requer intervenção militar porque o Estado é subsoberano, e o Estado é subsoberano porque as frações hegemônicas do grande capital nacional, ela quer a entrada desse capital. Então, esse capital passou a ser bem-vindo, ele vem chamado. Então, não precisa você estar intervindo toda hora para alterar políticas ou intervindo militarmente, porque ele pode chegar de uma maneira que não requer. O Marini já dizia isso no seu clássico Dialética da Dependência, que não é naquela, já em 1970, que não era necessariamente uma exigência de uma entrada militar, né, dos países imperialistas, porque o próprio desenvolvimento do capitalismo permitia formas não militares dessa intervenção. E depois, se a gente pega outros autores, já Florestan Fernandes, também na década de 70, já dizia que o imperialismo podia chegar mais suavemente, né, nesse aspecto, né, que portanto, o imperialismo foi mudando as suas características nas diversas fases
especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, mas depois, quando vem o neoliberalismo, né, na década de 70, neoliberalismo, a financiarização da economia, a radicalização das exportações de capitais, etc., foi gerando uma terceira fase do imperialismo, no nosso entender, e hoje nós temos uma transição, né, da ordem mundial. Perfeito. Né, um novo processo de transição dessa ordem mundial. Então, é isso que permite, né, que esses capitais cheguem, como disse no caso Florestan Fernandes, suavemente, ou que seja de forma negociada, aquilo que os chineses chamam de ganha-ganha, porque ganha os dois lados. E realmente, a gente pensar do ponto de vista das classes dominantes, ganha os dois lados, porque são os capitais chineses que fazem negócios com os capitalistas brasileiros e é tudo negociado, é tudo consensual entre eles. Não significa que seja um ganha-ganha do ponto de vista nacional, ao contrário, do ponto de vista nacional, é uma reprodução dessa dependência. Mas do ponto de vista desses segmentos de classe e desses capitalistas individualmente, tem um ganha-ganha, né? Eles viram bilionários em muitos casos, né? Claro. Milionários. E a elite política, elite política também, a elite política, judiciário, militares, etc. Você vê, por exemplo, no Brasil, durante o governo Bolsonaro, você não encontra o governo Bolsonaro com aquele discurso anti-China completo, com parte dos militares aderentes, até minoritariamente, até uma possibilidade de golpe, etc. Mas você não encontra nenhuma declaração de nenhum militar de patente alta da ativa falando contra a China, ao contrário. O Mourão só abria a boca para falar a favor da China, das relações com a China, etc., etc. Né? Então, é uma questão que envolve uma aceitação das frações principais da classe dominante no Brasil, mas também da elite política, da elite do judiciário, da grande mídia, que é fundamentalmente favorável a tudo isso. Então, é esse processo de articulação entre classe dominante e elite dominante que viabiliza esse Estado subsoberano que aceita, e, aliás, não só aceita, chama, pede, né? É a chamada atração de capitais. Eles fazem aquele discurso, estamos atraindo capitais. Todos dizem isso. O Tarcísio fala isso em São Paulo, o Jerônimo fala isso na Bahia, e assim por diante. Né? Todos, né, batendo palmas, recebendo, fazendo festas para receber esse capital, que é um capital que vai reproduzir, e tem reproduzido, a dependência do país, portanto, uma subsoberania. Sim. Você sabe, Jorge, que em janeiro de 2022, eu participei de uma entrevista do então candidato, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a chamada mídia progressista, né? Porque eu estava na mídia progressista, para falar exatamente do lançamento da candidatura dele à presidência. Foi uma entrevista bem interessante, né? Um recorte, depois ele deu outras entrevistas e tal. Na entrevista, em determinado momento, acho que não fui eu que fiz a pergunta, outro jornalista que fez a pergunta sobre a questão do imperialismo. Falando, olha, como é que vai ser, né, esse seu novo governo nessa condição do imperialismo? Enfim, coloca o tema do imperialismo na mesa. A resposta do Lula me chamou muito a atenção naquele momento. Ele falou, eu não acredito nessa história de imperialismo. Eu tive relações ótimas com os Estados Unidos, nos meus outros governos, tive relações ótimas com a China, com todos os países. Não acredito, essa história de imperialismo ficou para trás, não é uma coisa do século XXI. Né? E quero dizer para vocês, a melhor relação que eu tive com o presidente dos Estados Unidos em todos os meus mandatos foi com o George Bush Filho. Nós ficamos amigos, ele ia lá e tal, e blá, 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 blá. Ou seja, ao longo do tempo, porque isso não foi não foi uma coisa que Lula, na cela da prisão lá em 2018, pensou sozinho, foi uma jornada, né, que o PT foi fazendo. Esse tema da luta anti-imperialista vai sendo arquivado, né, foi sendo arquivado, e de certa maneira não, o PT se torna, então, sócio desse projeto, né, tanto que não dá para pensar, Jorge, o agronegócio no Brasil sem o PT. Gente, em 2000, no início do século, este agronegócio que nós conhecemos hoje estava engateando, praticamente estava começando. Né? Esse agronegócio é uma criação da sequência de governos petistas. Né?
O agronegócio, na verdade, essa modernização do capitalismo no campo começa no regime militar empresarial e vai se desenvolvendo, ganha um impulso forte no segundo mandato de FHC, que, coincidentemente, é justamente quando começa a crescer as relações do Brasil com a China, por conta disso. Muita gente fala que começou tudo isso com o governo Lula, mas, na verdade, se nós olharmos, inclusive, os dados empíricos, quantitativos, etc., em relação ao agronegócio, em relação às relações Brasil-China, esse crescimento começa, que é pequeno ainda, mas já vai dando, digamos assim, proporcionalmente, dá um crescimento significativo. E é evidente, quando vem o governo Lula, esse impulso vai ser enorme, com todo o apoio do Estado, mas isso vem lá de trás, né? Isso realmente é um processo de mais longo prazo. Eu queria chamar a atenção também, só para completar, que o que eu estou falando aqui não significa que não foi positivo o discurso que Lula fez e as atitudes que ele tomou. Por isso que a gente fala assim, de uma altivez, digamos assim, parcial, mas não deixa de ter sido positivo. O governo Lula não se ajoelhou completamente ao imperialismo na vertente Trump. O que, na verdade, o Brasil está defendendo é a continuidade da vertente Biden, a vertente imperialista do partido expressa, né, institucionalmente nos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Então, que era menos agressiva e que, inclusive, tinha uma posição contrária ao Bolsonaro, etc. Né? Então, tem vertentes. O imperialismo é o mesmo imperialismo, tem vertentes estratégicas e táticas diferentes do próprio Estados Unidos, tem vertentes diferentes entre os Estados Unidos e a Europa, e tem vertentes diferentes entre os Estados Unidos, a Europa, o Japão e, no caso, a China e a Rússia, né, que são todos países imperialistas com particularidades e características nacionais que chegam de maneiras diferentes. Então, no caso aqui, especificamente, que a gente está enfrentando, eu acho que realmente foi positivo, né, que o governo Lula conseguisse fazer um bloqueio mínimo, né, no sentido de manter mais ou menos as coisas como estavam. A gente não sabe, porque tem aí um processo de negociação de bastidor, que ninguém sabe realmente o que é que está sendo trocado, né, mas o Brasil poderia estar justamente aproveitando essa oportunidade. Eu acho que essa é uma coisa que a gente chama a atenção no artigo, para realmente dar cérebro e musculatura e coração a essa luta pela soberania, incorporando efetivamente a luta anti-imperialista, inclusive a defesa de elementos-chave. Né? Nós temos aí, está na pauta, sua pauta de hoje, por exemplo, ou a manutenção dos juros, né? Do juros do Banco Central. Isso aí é escancaradamente soberania. Esse juro é alto no fundamental para atender os interesses do capital financeiro, que é, em grande parte, o interesse estrangeiro, né? Dos grandes especuladores, uma rede aí muito difícil, às vezes, da gente até identificar quem, etc. Mas é isso, é subsoberania completa. E é um enfraquecimento do papel do Estado no sentido econômico, é claro, porque o banco é independente, e apesar do presidente do banco ser nomeado por Lula, apesar de Lula ter feito todo o discurso contra o juro alto antes da posse do presidente do Banco Central nomeado por ele, etc., está aí o juro até agora, né, nessa faixa aí de 15%. Então, tem tudo a ver com isso. Né? Eu acho também o que vem acontecendo no Congresso Nacional, e aconteceu ontem em particular, né? Mas, nesses últimos dias, né? Dosimetria, a condenação de Glauber à suspensão do mandato, que foi relativamente uma vitória dentro do quadro que tem, mas também foi uma derrota, porque ele não merecia nem essa suspensão, e a não cassação do mandato, né, da Carla Zambelli. Né? Tudo isso tem a ver com um Congresso que é subsoberano, que está vinculado com esses interesses. Né? Então, é isso aí que a gente está vivendo. Essas coisas estão
estão totalmente articulados. Esse ponto que a gente está discutindo aqui, soberania, tem tudo a ver Sim. com as entrevistas que você vai fazer ainda hoje na continuidade do programa, né? Sobre a questão das votações no Congresso ontem e sobre essa questão do juro do Banco Central. Sim. Você traz uma questão no artigo interessante, que é: não existe rompimento com essa subsoberania se não houver uma mudança radical na política econômica e na economia política do país. Mas, Jorge, o Haddad vai lá para os Estados Unidos, vai no Vale do Silício e diz que vai entregar a terra, energia e água brasileira para instalar os data centers das Big Techs. Né? Fala também, e depois o Lula confirmou, que está botando na mesa as terras raras para negociar com o Trump. O Lula oferece ao Trump uma posição subordinada no chamado combate ao crime organizado e entra como uma força, não sei exatamente uma força auxiliar, mas uma força silente, né, que não se levanta contra a intervenção na Venezuela. Então, você tem como pessoal, a palavra da moda aí uns verões atrás, né, narrativa, né, mas os fatos, os eventos, as decisões do governo se mantêm na lógica da subsoberania, né? Não há sinal de rompimento. Né? Exatamente, da subsoberania, do neoliberalismo, porque o neoliberalismo não é só privatização, não é só quebra de direitos dos trabalhadores. O neoliberalismo também foi a quebra dos protecionismos nacionais. Então, o Brasil está fazendo um discurso contra o protecionismo. O protecionismo sempre foi um recurso, um instrumento político de países dependentes, sejam aqueles que desenvolveram projetos revolucionários, efetivamente anti-imperialistas, sejam, inclusive, os que desenvolveram processos nacional-desenvolvimentistas moderados. Todos tiveram que usar do protecionismo. Né? Os governos nacional-desenvolvimentistas, antes da ditadura, usaram do protecionismo, o regime militar empresarial no Brasil usou do protecionismo, e isso começou a ser... o governo Sarney ainda foi um governo de disputa em torno disso, mas ainda usou o protecionismo, e isso começou a ser derrubado completamente a partir de Collor, e depois, principalmente com o FHC, e não houve uma reversão disso. E agora o discurso que se faz é esse. E veja bem, é um discurso completamente coerente e convergente com o discurso da China e da Rússia, e que é formalmente o discurso do BRICS, Sim. Que é contra o protecionismo. Todas as declarações de Xi Jinping, de Putin, e das declarações conjuntas entre eles, e as declarações do BRICS, é em defesa do combate ao protecionismo. É em defesa explícita da política da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é o centro gerador das políticas neoliberais e de quebra desses protecionismos todos, né, a partir da década de 70 e principalmente a partir da década de 80, na periferia do mundo toda. Então, é a reprodução disso. Evidentemente, assim, pensando nos países dependentes, isso é o fim da picada, né? Porque realmente é a institucionalização, o reforço completo da hegemonia do discurso neoliberal, do discurso da dependência internacional, desse globalismo, certo? No sentido pejorativo do termo, que é o imperialismo globalizado, né? Que se desenvolveu a partir da década de 70, especialmente depois do fim da União Soviética, né? Que a gente chamou de mundialização do capital. Então, esse elemento é um elemento chave, mas se é ruim para os países dependentes, está sendo, vamos dizer assim, no momento, foi ótimo para os Estados Unidos, os países europeus, para o Japão, etc. Mas agora está sendo problemático para os Estados Unidos, porque está perdendo a competição, né, com a China, especialmente, mas também com a Europa, etc. Por isso que Trump chuta o pau da barraca, a barraca, os barraqueiros, o mundo todo, seus aliados, seus amigos todos do mundo, etc., não só os adversários, no desespero de procurar recuperar espaço nessa disputa que eu chamo de bipolarização interimperialista que existe no mundo hoje. Um bloco liderado pelos Estados Unidos, bem ou mal, com chutes, problemas e etc., também acaba sendo apoiado pela Europa
e pelo Japão, e o outro bloco liderado pela China e pela Rússia. Mas para a China e para a Rússia, essa subsoberania é bom, é uma coisa boa, porque facilita a entrada, vamos dizer, negociada, suave, dos seus capitais, a chamado das burguesias nacionais, a chamado dos estados, né, subsoberanos no mundo da periferia do capitalismo em termos internacionais. Então, é isso que a gente precisa entender também nisso. Então, há, assim, um discurso geral que alguns chamam de sul global, que, na prática, isso não existe, é uma abstração, esse sul global, principalmente quando você inclui China e Rússia dentro do sul global, porque eles têm todas as características de potências, e não daquilo que se procura dizer que o sul global é a composição dos países que são dependentes, oprimidos, etc, etc. Então, essa diferença é importante a gente entender, que aquele processo anterior, vamos dizer assim, anterior, mas que não é anterior, porque continua em parte e a gente não sabe o que vai acontecer depois do mandato de Trump, né? Inclusive porque tem a possibilidade grande dele perder as eleições. Então, essas duas vertentes do imperialismo dos Estados Unidos continuam vivas. E Trump não está conseguindo aplicar tudo o que ele quer, porque a realidade da integração dos capitais nessa ordem mundial atual, que está em declínio, está em transição, né? Que foi gerada a partir da década de 70 e 80, né? Que eu chamo de terceira fase do imperialismo, ela está em transição agora, está em crise profunda com essa bipolarização. É isso que está gerando essa agonia toda, esse estresse, né, dos Estados Unidos. Você traz um tema que é um tema que causa grandes confusões, divergências, discussões, brigas na esquerda, né? Há uma ala, não só uma ala progressista, sobretudo, mas também com segmentos da esquerda. Só para você entender a nossa linguagem aqui, eu qualifico de segmentos progressistas esses segmentos que abandonaram a ideia da luta pelo socialismo e trocaram isso por um projeto de capitalismo humanizado. Então, hoje a cúpula do PT, o governo Lula, né, essa mídia governista toda, né, enfim, esse é o segmento que eu chamo de progressista, que se diferencia do segmento da esquerda, que são aqueles que não abriram mão, né, dos ideais e da luta pelo socialismo. Tá falando do Glauber, o Glauber é um exemplo aí de quem é esquerda. Bom, nesse campo todo aí, né, que junta os progressistas e a esquerda, tem olhares distintos em relação à China e em relação a esse cenário global. Então, você está falando de uma rebipolarização, basicamente, né, China e Rússia, mas sobretudo China e Estados Unidos, enquanto vastos segmentos progressistas e um pouco da esquerda falam em multipolarização, multipolaridade. Então, minha primeira questão para ti é: você acredita, você já falou que essa história de global é uma ficção, você acredita que o mundo está num processo, está numa multipolaridade e não mais numa bipolaridade? Não, eu acho ao contrário. Eu acho que saiu daquilo que Mesaro chamou de imperialismo hegemônico, global, unipolar, que é quando acabou a União Soviética, os Estados Unidos passou a ser o país imperialista dominante sobre os outros países imperialistas europeus e do Japão. Então, tinha uma unipolaridade, não tinha oposição a essa unipolaridade. O que passou a existir a partir agora do século XXI, e eu procuro identificar alguns momentos chaves disso. Então, você tem a entrada da China na OMC, depois, em 2001, depois nós temos a crise de 2008, que deu um impulso maior à China, é quando a China vai avançar muito na exportação de capitais, não é? Depois nós vamos ter os anos aí de 2012 e 2013, que coincide com o lançamento da nova Rota da Seda, que coincide com a intervenção da Rússia na Ucrânia, no caso,
e também na Síria, né? Primeira intervenção, não é isso? E que a Rússia só fez isso porque tinha já preliminarmente, previamente, construído um acordo enorme, de grandes proporções, com a China, em todos os aspectos. Acordo de comércio complementar, porque a Rússia exporta para a China mais bens primários, e a China bens tecnológicos. Acordo de troca de tecnologias em diversas áreas, inclusive militar. A vantagem da grande retaguarda territorial de ambos, né, que libera, digamos, recursos de defesa, etc., para outras coisas, na medida que eles se sentem à vontade nesse acordo. Tudo isso começou em 2012. Muita gente fala que começou em 2022, né, quando houve realmente a invasão da Rússia na Ucrânia. Mas começou lá, na Crimeia, quando a Rússia, digamos, reanexa a Crimeia em 2014, especificamente isso que eu falei, e a Síria também foi em 2014, quando interviu. Então, a partir daí, nós temos esse desenvolvimento. A China, hoje, tem um segundo maior estoque de exportação de capitais. Se a gente pegar os conceitos teóricos do imperialismo lá desde Lênin, o principal elemento que caracteriza, segundo Lênin, a mudança, né, do perfil do capitalismo concorrencial para a fase imperialista, quando ele faz esse diagnóstico, era a monopolização da economia, a financiarização, que era a fusão de capital bancário com capital industrial, e a exportação de capitais, para além da exportação de mercadorias. Então, a China vinha vencendo no comércio, na exportação de mercadorias, mas a partir de 2008, especialmente, avançou na exportação de capitais, e em menos de, vamos dizer assim, em torno de 20 anos, a China se tornou o país com o segundo maior estoque de exportação de capitais da história do capitalismo. Ou seja, em apenas 20 anos, ultrapassou todos os outros países imperialistas históricos, exceto os Estados Unidos, que ainda tem cerca de 4 vezes mais estoque de exportação de capitais que a China, mas a China já tem cerca de 2 trilhões, ou mais de 2 trilhões, de dólares exportados, ou seja, de capitais chineses que estão presentes em outros países, que é uma característica fundamental disso, é o salto de qualidade do imperialismo, que é também o que a teoria marxista da independência defende. Então, isso aí é que gerou essa circunstância. A China se tornou uma potência em todos os aspectos. Né? É uma superpotência. Nós temos vários países imperialistas menores, temos 2 superpotências que estão em discussão, em disputa. E não é uma disputa de 2 projetos diferentes, capitalismo versus socialismo. O projeto chinês, sob qualquer olhar, eu reconheço isso que você falou, a gente tem muito debate na academia, na vida política, etc., muitos valorosos que se definem como marxistas, como comunistas, como marxistas, leninistas, etc., partidos políticos inteiros que defendem que a China é um país socialista, que reproduzem a visão oficial da China, de que a China é um socialismo de mercado com características chinesas, etc. Mas, se nós olharmos de forma rigorosa a sociedade chinesa hoje, de 78 em diante, né, progressivamente, tudo na China gira em torno da produção do valor a partir da exploração da força de trabalho dos trabalhadores de modo tipicamente capitalista. Então, a exploração da força de trabalho, superexploração da força de trabalho, exploração da força de trabalho, já foi pior, melhorou um pouco, mas a China tem muitas dinâmicas diferentes ainda internamente, né? Exploração, superexploração, produção de valor, mais-valia, acúmulo de capital, reprodução do capital, reprodução ampliada do capital, concentração do capital, centralização do capital, todos, e depois exportação do capital. Então, tudo que é típico do capitalismo está presente ali na China. E um Estado que funciona para viabilizar fundamentalmente isso. Então, houve melhora nas condições de vida do povo chinês, sim, mas isso não significa
que seja socialismo. A China não alcançou ainda nenhuma fase que a gente possa chamar de estado do bem-estar social. O que a China conseguiu fazer foi acabar com a pobreza absoluta. Isso é uma coisa importante de registrar, não é? Acabar com a pobreza absoluta, não com a pobreza, porque o discurso que acaba sendo, os chineses dizem acabar com a pobreza absoluta, mas aqueles todos que estão fazendo a propaganda, a apologia da China, ficam falando que a China acabou com a pobreza. Não foi bem isso. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, os próprios dados formais da China que tem 400 milhões, uma classe média de 400 milhões, que é mais do que a população dos Estados Unidos toda, portanto, é um mercado interno enorme, mas tem ainda 1 bilhão de pobres. É isso, a conta tem conta, tem um mínimo de matemática que a gente pode utilizar para trabalhar isso. Saiu ontem o relatório, né, de 2000 chama relatório de 2026, mas na verdade são os dados de 2024, 10 anos depois do relatório anterior de 2014, coordenado pelo Thomas Piketty, né? E estão lá os dados, de novo, o grau de polarização e de desigualdade na China é enorme. A China tem 1% da população que concentra 30% da riqueza. São números maiores do que alguns países capitalistas europeus, um pouco menor do que outros, um pouco menor do que os Estados Unidos. A Rússia pior ainda, a Índia pior ainda, a África do Sul nem se fala, o Brasil nem se fala. Os países do BRICS são campeoníssimos, não só de desigualdade, como de concentração, superconcentração de riqueza. Está lá nos dados, ontem, no meio daquela confusão toda, tanta coisa que a gente teve que acompanhar. Pois é, eu nem destaquei para hoje, meu plano era destacar para amanhã, porque não deu a atenção toda. Procurei dar uma olhada rápida nisso, e tá lá, não alterou a desigualdade nos últimos 10 anos, porque o discurso oficial do pessoal que defende a China é assim, que agora com Xi Jinping estava alterando, porque havia controle do capital, é um discurso ideológico que não tem raiz na realidade. Né? Não tem raiz na realidade. Mostrou praticamente igual, com alguma piora em alguns dados de desigualdade. Sim. Né? Então, é isso aí. Mais de 500 bilionários. Você falou da questão do Haddad dos Estados Unidos. Eles estão abrindo aí para essas empresas das big techs, etc., certo? Mas não é só para os Estados Unidos, é para a China também. Olhar o caso do TikTok, lá no Ceará. Né? Agora, um consumo de água extraordinaríssimo, certo? Para essas empresas estrangeiras, é vantagem exportar capitais para construir esses centros, porque é muito caro do ponto de vista ambiental. Perfeito. É a mesma coisa que já tinha historicamente o caso da produção de alumínio, que os países preferiam produzir o alumínio completamente nos países que produziam a bauxita, como no caso no Brasil, porque sai muito caro em energia e em água manter essas coisas funcionando. Então, é isso. O bilionário mais rico da China é o dono da TikTok. Entendeu? Até nisso há uma correspondência com o perfil dos maiores bilionários dos Estados Unidos. São as big techs, né, que estão aí. O segundo maior bilionário da China, por outro lado, é dono de uma empresa de água engarrafada, de venda de água privada. Entendeu? É privatização da água, aquele bem mais, né, básico, que a gente toda hora fala, reclama e protesta contra a privatização da água. O segundo maior bilionário da China é o dono de uma empresa de água engarrafada. Então, as características são mais ou menos essas aí. Por isso que eu acho que a gente precisa, de fato, fazer uma discussão mais séria. E, em alguns casos, exportação de relações de trabalho na China, que melhorou um pouco, melhorou a renda na China, tem que considerar isso, melhorou a renda, melhorou em algumas regiões, especialmente nos grandes centros,
as condições de trabalho, não é? Mas eles estão aí exportando. Você pegar um caso nosso aqui, de uma empresa a chamado, né, que veio a chamado do governo do PT na Bahia, que é a BioID, para produzir Sim. a empresa mais avançada do ponto de vista tecnológico no mundo. Tá certo? Tá. Veio para cá, para construir a fábrica, eles trouxeram empreiteiras chinesas com trabalhadores chineses, que ficou comprovadamente identificado a partir do Ministério Público do Trabalho o uso de trabalho similar ao trabalho escravo. Vieram para cá sem condição nenhuma, tem os vídeos, as fotos, as condições todas, etc, etc. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, a você e a todo mundo que está ouvindo aí. Por que uma empresa do potencial que tem a BioID vai trazer trabalhador chinês para fazer trabalho de auxiliar de pedreiro? Porque era isso que esses trabalhadores estavam fazendo. Da China, sendo que aqui essa força de trabalho é baratíssima. E o próprio direito trabalhista dessas categorias também foram reduzidos nos últimos anos, etc. Né? Então, para que trazer? O único argumento é o argumento da racionalidade econômica, capitalista. Sai mais barato eles trazerem esse pessoal de avião para cá, alojarem, certo? E explorarem a força de trabalho do que explorar a força de trabalho de trabalhadores baianos, sem nenhuma especialização, com a mão de obra sobra, né? aqui na Bahia, porque é uma quantidade de desempregados muito grande nessa área. Então, vai buscar lá. Depois, nós estamos com 5 dias de greve já na BID, greve reprimida pela PM do... 5 não, acho que 8. Já está com 10 dias, 9 ou 10 dias. 10 dias, desculpa. Então, reprimida pelo governo Jerônimo, né, por sinal. Agora é uma empreiteira brasileira a serviço da BioID, mas precisa ficar claro que a empresa que terceiriza é responsável, igualmente, que as empresas terceirizadas que não obedecem os direitos trabalhistas. As reivindicações são muito básicas, a reivindicação de condições de trabalho, de água, certo? De banheiro, etc. Entendeu? São aquelas coisas bem básicas, certo? Que estão fazendo. Que na realidade, você sabe que a China, o direito de greve está proibido desde 82. Tinha direito de greve no período chamado maoísta, etc. Em 82 foi proibido quando começaram essas políticas de arroxo contra os trabalhadores. Mas a China é um país que mais tem greve no mundo. Só que as greves são desse tipo. É interessante isso que chamou a atenção. O grosso das greves na China são atraso de salário e condições de trabalho. Entendeu? Dentro da fábrica localizada, que eles acabam aceitando no limite de reivindicações economicistas, localizadas, etc., apesar de ser proibido, acabam admitindo para não aumentar a polarização política. Mas, antes disso, a empresa proibiu a entrada do sindicato, que faz parte do contrato, do acordo entre patrões e empregados na categoria. A BioID não proibiu o sindicato entrar. Pressiona para os trabalhadores não se associarem ao sindicato. Né? Então, já teve movimentos anteriores, tá certo? Teve o problema do trabalho similar ao trabalho escravo e teve depois esses outros conflitos. Né? Atraso, já teve greve por atraso de salário, já teve já teve mobilizações de protesto por conta da proibição da ação do sindical e agora pelas condições de trabalho do pessoal das empreiteiras. Essa coisa do BID, a gente tem acompanhado aqui cotidianamente, não sei porque falei 5 dias, mas é isso mesmo, são 10 dias. Provavelmente a gente tem mostrado, inclusive, os vídeos. O pessoal da UP, inclusive, tem tido um protagonismo importante ali. Quero trazer um sindicalista para vir falar com a gente sobre essa greve aí em Camaçari. Agora, uma última questão para ti. Para encerrar, te aluguei bastante e vou te alugar muitas vezes. Você vai vir muitas vezes. Acabou a entrevista. Ótimo. Sobre ainda, voltando agora mais para o Brasil. Explica uma coisa que eu, de fato, não entendi. Você falou, você tem
a partir desses dois polos imperialistas, você tem polos imperialistas menores e você vai ter esse conceito da subsoberania. Então, hoje você olha para a Europa, em que pese ter relações imperialistas, ela tem uma subsoberania em relação aos Estados Unidos, né? Essa nova política de segurança do Trump é humilhante para a Europa, né? Isso aqui é uma decadência, está acabando. Agora, me explica uma coisa, por que é que o presidente Lula diz que um dos maiores eventos da política externa brasileira será o acordo entre o Mercosul e a União Europeia que ele promete assinar no dia 20, apesar de estar com várias resistências? Qual é a lógica dessa subordinação do Brasil e que Lula impõe ao Mercosul para a Europa no momento que os Estados Unidos estão lá esmagando a Europa, né? Como é que você encara isso? Rapaz, aí tem que olhar as classes dominantes brasileiras, o que elas estão querendo. Porque esse discurso da soberania de Lula todo atende às necessidades da classe dominante. Claro, ele quer exportar suas mercadorias, quer importar mais barato. Quer exportar sem taxas, sem proibições, sem sanções, e quer importar mais barato, sem impostos. E agora, esse acordo que vem aí de anos, né, sendo protelado, empurrado, interessa principalmente para os mesmos setores. É o setor primário exportador, é o agronegócio, eles têm interesse, eles querem entrar na Europa. A Europa colocava restrições de tarifas a produtos brasileiros desse setor. Então, o acordo deve ser vantajoso para esses setores. Não é o mesmo problema que a gente já viu antes. Não é do ponto de vista nacional, porque tende a enfraquecer a indústria, tende a favorecer o setor industrial, né, mais poderoso que tem na Europa. Por isso que dentro da Europa também tem contradições, porque tem a entrada de bens primários, especialmente do agro, na Europa, atrapalha, né, prejudica alguns setores do agro europeu, especialmente na França, dificuldade maior de aceitação desses acordos foi da França por causa disso, por causa dos agricultores franceses que pressionavam contra esse acordo. Mas, no final das contas, é mais do mesmo, é mais essa versão globalista do imperialismo, de integração subordinada dos capitais nacionais em relação, no caso, dos Estados Unidos, Europa, Japão, etc., e a China. Agora, você chamou atenção realmente um aspecto importante, porque desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a ter uma preponderância em relação aos países imperialistas históricos da Europa, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, especialmente, né? E outros que lá com Lenin ainda eram considerados países imperialistas. Então, passou a ter essa presença, né? Por todos os aspectos. Eu estou fazendo uma pesquisa hoje que eu estou me dedicando assim como prioridade para... você conhece o texto de Gramsci chamado Americanismo e Fordismo, e Antônio Gramsci ele foi assim um visionário, porque ele em 1934 ele começou a escrever essa questão do americanismo e Fordismo na prisão entre 1929 e 1934, quando ele concluiu o texto que acabou, a gente tem conhecimento. E ele já via ali que, a partir das novas tecnologias da organização do trabalho, nascida com o Fordismo, e que expressava esse desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos na época, a tendência dos Estados Unidos era atropelar a Europa, e que os europeus estavam lá desesperados, com medo do americanismo. E ele falava que era o medo dos que estavam sendo derrotados por um processo econômico forte, que nascia da fábrica, mas que gerava uma nova hegemonia, uma nova cultura, né, que saía dali para a Europa, e que os europeus iam ter que correr atrás e seguir para não serem atropelados. Ele disse isso em 1934. Existe um certo consenso na literatura marxista de que os Estados Unidos passou a ser essa potência maior do que as outras potências imperialistas justamente ao final da Segunda Guerra Mundial. Se a gente pega o Lenin sobre o imperialismo, ele identifica um certo equilíbrio
entre as potências imperialistas, né, europeias e os Estados Unidos e o Japão. Não existia uma superpotência imperialista acima das outras. Isso, inclusive, é que levava, na conclusão de Lenin, a tendências às guerras diretas interimperialistas, que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial e aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, alterou-se isso. Então, uma das características que a gente identifica como mudança do imperialismo mundial a partir da Segunda Guerra Mundial é o fim das guerras diretas interimperialistas. Não acabaram as agressões, não acabaram as guerras por procuração, como está acontecendo na Ucrânia, e assim por diante. Né? Mas acabaram as guerras diretas, esse é um aspecto. E acabaram porque os Estados Unidos se tornou maior do que todos, inclusive com presença militar, sobre duas das maiores potências imperialistas da época, que é o Japão e a Alemanha, né? E a Itália, que eram os três países do eixo, né? Nazifascista, todos três com base militar dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, além da força do capital, da força tecnológica e da força cultural, do chamado American Way of Life, um modo americano de vida. Então, os Estados Unidos saiu desde a Segunda Guerra Mundial já como principal potência. Agora, depois do fim da União Soviética e do crescimento progressivo, permanente dos Estados Unidos, evidentemente, tornou esses países europeus, tornando esses países europeus dependentes do ponto de vista econômico e dependentes do ponto de vista militar, por conta da OTAN. E aí está essa crise toda, porque a Europa muito enfraquecida do ponto de vista econômico, tendo que investir muito do ponto de vista militar, porque Trump disse que não vai, né? Investir, ele quer vender as armas para os europeus, mas não quer gastar com isso, né? Quer distribuir, aí, fazer uma socialização das despesas imperialistas com os europeus. Então, está gerando aí essa maior dependência, né? Essa genuflexão, né, das potências europeias em relação aos Estados Unidos. Então, realmente, isso aí é um fato também importante aí desse processo. Eu só queria, para concluir, chamar a atenção no aspecto, os Estados Unidos vivem um declínio, mas, na minha opinião, não é assim esse debate, porque assim, a mídia da esquerda, progressistas, etc., um monte de influencers, né, um monte de influências que querem ganhar like, que querem ganhar apoio, e etc., alguns ninguém sabe pagos por quem. O fato é que eles fazem um alvoroço todo dia, o imperialismo dos Estados Unidos vai acabar no outro dia, o colapso completo, etc. Não é bem assim, no nosso entender. Existe um declínio relativo por conta do ascenso da China, mas, por enquanto, ainda não é um declínio absoluto. Os Estados Unidos continuam avançando do ponto de vista econômico, continua tendo PIBs positivos, continua desenvolvendo tecnologicamente, continua reforçando sua base militar, sua produção bélica, não só quantitativa, sua presença, como também qualitativa. Então, não é assim. As grandes empresas dos Estados Unidos espalhadas pelo mundo ainda são as maiores, porque quando você raciocina e faz os cálculos todos com base territorial, a China cresce cada vez mais, mas quando você raciocina sobre o valor de mercado das grandes empresas, ainda são os Estados Unidos, disparadamente, né? Porque é o imperialismo mais espalhado, mais forte do ponto de vista internacional, e as empresas estão espalhadas fora dos Estados Unidos. Não geram um PIB interno, mas geram riqueza para essas empresas e geram poder. Nós vimos aqui agora, todo dia as coisas vão lá e vão cá. O que é que aconteceu durante o processo daquela ocupação que o Glauber fez na mesa da Câmara? E eu vou concluir isso, que eu acho que foi importante. Muita gente disse, maluco, agora que ele vai realmente... Pois é. Etc. Mas Glauber é muito combativo, você ressaltou isso aí, e ele tem um senso político. Ele realmente tinha ocupado aquele espaço da greve anteriormente, conseguiu protelar por meses esse processo e deu condição dele ganhar terreno, acumular força, a defesa do seu mandato. E também antes de ontem, porque desmoralizou, certo? A Câmara desmoralizou o Hugo Mota
e redesmoralizou o Arthur Lira, né, por conta da maneira como eles se comportaram. A direita sentou nas cadeiras todas lá, muitos sentaram durante 48 horas, não aconteceu nada, certo? E com ele aquela repressão. Então, aumentou a sensibilidade pública de que havia uma injustiça muito grande. Então, ele ganhou. Eu acho que aquilo ali ajudou, certo, a impedir a cassação dele. Foi uma tática que se demonstrou corretamente. Mas, fechando aí, chamar a atenção a questão das big techs, né? Como é o acesso aos perfis de Instagram começou com os deputados do PSOL, depois se estendeu para outros. Que até o perfil de Lula ficou instável, certo? Outras pessoas, influências de esquerda, que vinham denunciando a questão, articulando o problema de Glauber com Hugo Mota e etc., essas palavras-chave começaram a ser utilizadas pelos algoritmos, né, das big techs para censurar. Aqui, agora, chama atenção para o problema que isso o risco, né, disso, essa maior aliança, que é outro aspecto que eu acho da conjuntura importante, a partir de Trump, é uma maior aliança das big techs com o setor mais à direita do imperialismo, com a extrema-direita, e como isso poderá ser utilizado no sentido de manipulação dos processos políticos em geral e eleitorais em particular. Cara, muito legal, Jorge. É óbvio que a posição que você traz não é uma posição consensual, mas, gente, vamos combinar? Nelson Rodrigues tem algumas coisas pavorosas, né? Mas tinha algumas genialidades também. Né? Todo consenso é burro. Vamos fazer o debate. Acho que isso é uma questão chave. Não há avanço, né, no pensamento político ideológico, na construção teórica. Você é da academia, você sabe disso. Sem o embate, sem o debate, sem a apresentação. Eu preciso de propostas divergentes ou de ideias divergentes, diferentes da minha, para que a minha ideia possa ser elaborada, possa se constituir. Então, acho que esse debate que você traz, é claro que tem divergência. Tem gente que acha que a China é socialista, tem gente que diz que não, é um absurdo falar que a China é imperialista, mas acho que colocar esse debate na mesa vai contribuir para que ambos os lados, ambas as visões possam construir sua própria consistência também, né? Seu aprofundamento. Acho bem importante, legal, gostei. Legal. Jorge, pois eu também gostei bastante. Pode chamar, a gente está aqui para participar do debate, contribuir naquilo que a gente puder, nesse debate político, acadêmico, etc. Né? E queria agradecer a oportunidade de lhe rever depois de tantos anos, lá do tempo. Pois é. Você falou, né, quando a gente conversou, que foi da Caminhando. Né? Isso foi. Que foi uma dissidência, o pessoal que era dissidente do PCdoB na época, ali, final da década de 70. Mas eu fui daquela fração da Caminhando que veio da APML, que veio, que a Caminhando era constituída, era uma tendência, vamos dizer assim, do movimento da época, era constituída de dois setores. Um setor que era desde sempre do PCdoB e um setor que era a APML, a Ação Popular Marxista-Leninista, que saiu da AP e que acabou indo para dentro do PCdoB, mas eram duas correntes distintas no PCdoB, né? Esse pessoal, não, acho que aí já não era mais não, 70, esse pessoal que saiu da PML e foi para o PCdoB, eles saíram entre 73. Isso, Aldo Arantes, por exemplo, né? Aldo Arantes, o Renato Rebelo, que foi depois presidente, secretário-geral do partido, Haroldo Lima, né? Várias lideranças importantes, inclusive baianos aqui. E esse outro processo lá de final da década de 70 e 80 já foi um outro, né? Foi aquele processo de dissidência no PCdoB, já que fazia um balanço crítico da Guerra do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, e que passou a contestar aquelas visões clássicas do PCdoB, de que o Brasil era semi-feudal, semi-colonial, que tinha que fazer aliança com a burguesia nacional para enfrentar o imperialismo, etc. Esse pessoal que rompeu, que tinha desde figuras como Vladimir Pomar, que ficou independente dentro do PT, até os setores como o Genuíno e outros que construíram o PRC, né, naquela época. Então, eu acho que o Caminhando tinha um pouco desse pessoal, que eu me lembro, né? Porque já tem aí, já foram 40, um pouco mais de 40 anos, né? Esse processo todo. Pois é, é isso aí. Obrigado, Jorge.
Bom finalzinho de semana para ti. Vamos conversar outras vezes aqui, acho que vai ser bem importante. Tá ok. Abraço. Basta entrar em contato que a gente articula. Legal.